Vamos abrir para algumas perguntas aí, Léo, manda aí. Bom, inclusive, a que eu separei aqui fala sobre a China. O professor aí comentou sobre o não interesse da China, né? Mas qual o papel da potências como a China que ela poderia evitar efetivamente numa guerra ou um confronto desse? O que ela poderia fazer? Ela entrar na guerra ou evitar que Evitar. O que a China poderia fazer para evitar? Evitar a escalada. Então, a China, ela tá junto com o Brasil, inclusive na cúpula do G20, que aconteceu no Brasil, eles criaram um grupo, o nome até é bonitinho, chamaram de Aliança pela Amizade, né? Aliança grupo da no Amizade. WhatsApp? É, o grupinho do WhatsApp. Imagina, né? O Lula mandando... Vamos resolver no WhatsApp, ó. E eles estão tentando liderar, junto com o Sul Global, algum tipo de proposta para ser apresentada para o G7, para que o G7 convença a Ucrânia a fazer uma resolução do conflito. Na minha concepção, o máximo que China, Brasil, os BRICS podem fazer é tentar servir como uma plataforma para negociação. Mas agora, a resolução do conflito vai se dar mesmo? Eu não vejo a Rússia perdendo essa guerra, tá? Tá certo que assim, também colocar o que seria uma vitória da Rússia, por exemplo, vamos imaginar que a guerra acaba agora. O pessoal aqui do chat deu uma sugestão que eu acho que funcionaria. O Haddad taxar essa guerra. Se leva o Haddad na negociação, ele coloca taxa pra Rússia, coloca taxa pra Ucrânia, o pessoal vai pensar duas vezes. Qualquer projeto utilizado já é uma... Tem taxa aqui. Vem da China? Maior ainda a taxa. Mas desculpa, professor. Não, então, eu vejo assim, talvez a redução do apoio do Ocidente para a Ucrânia seja o princípio para uma base de negociação. O Putin eu não vejo aceitando fazer um acordo que não tenha pelo menos o domínio da Crimeia, de Zaporísia, de Kherson, Donbás, né, os territórios que já foram dominados. Eu não vejo a Rússia aceitando nenhum tipo de acordo que não tenha previsto isso. Se o resto do mundo aceitar isso, por que não daqui mais um tempo ampliar esse território? Por isso que o Trump ele fala, né, segundo a proposta dele, vamos fazer com os territórios já foram invadidos, não tem muito mais o que fazer. Criar uma zona tampão de 1.300 quilômetros e nessa zona tampão, militares europeus ocupando. E militares europeus impedindo que ucranianos invadam esse território e que a Rússia também parta para cima desse território com a possibilidade de retaliação. Não é que eu tô falando que moralmente é aceitável. Para mim, moralmente aceitável deveria ser a Ucrânia retomar os territórios que tinha, né? Mas assim, na prática, eu vejo que a grande chance da Ucrânia, principalmente se o Trump cumprir a promessa que ele está colocando, que é limitar a ajuda e obrigar o Zelensky a sentar numa mesa de negociação, é ficar com os territórios que foram invadidos e talvez usar Kursk como uma espécie de moeda de troca. Não acho que ele vai conseguir reaver a Crimeia ou reaver Donbás, que são os territórios mais estratégicos. Mas talvez retomar uma porção de Kherson, uma porção em Zaporísia. Talvez essa seja a vitória para os Zelensky. Eu particularmente não acredito mais numa vitória de reconquista de todos os territórios para a Ucrânia. Quer completar alguma coisa, Júlio? Sobre a China? Cara, como o Marcílio começou aí, realmente, chineses e russos não são amigos, né? Não são povos historicamente amigos, tá? Estamos escutando, né? Sim. Tá bom. Então, não são historicamente amigos, não. Eles foram, de fato, para a guerra duas vezes no século passado. 1929, 1969. Foram, de fato, duas vezes para a guerra, de verdade, né? Não foi assim troca de ameaça, não. Foi troca de tiro com milhares de pessoas mortas dos dois lados. Tá? Além disso, você tem uma incompatibilidade do socialismo soviético e o socialismo chinês desde o começo. Na primeira reunião de Mao Tse-tung com Stalin, ainda em 49, os caras já tiveram uma discussão, já viram que seria inviável continuar como parceiros, né, nominais ali. Continuaram como parceiros de ocasião, de oportunidade por mais alguns anos, mas em 1961 o próprio Mao Tse-tung denunciou o comunismo soviético como uma espécie de falsidade sobre a ideologia original do Lenin, né? Como uma deturpação, a palavra correta é essa, uma deturpação da ideologia original do Lenin. Então aí você tem um rompimento entre
o maoísmo com o leninismo da segunda metade da União Soviética. E, cara, além de se afastar, na verdade, a União Soviética e a China se tornaram inimigos não declarados nos últimos 20 anos de Guerra Fria. Existiu uma aproximação da China comunista com os Estados Unidos, que foi mediada pelo Henry Kissinger, a partir do comecinho dos anos 70 ali, foi mediado pelo Kissinger, a reaproximação dos Estados Unidos com a China para poder isolar de forma definitiva a União Soviética. Tá? Tanto, Júlio, só por curiosidade rapidinho, que Sim. os Estados Unidos oficialmente reconhecem a República Popular da China como a China, de Como fato, a né? China, né? E não mais Taiwan, como era visto até Ah, é? a mudança de postura. Sim, os Estados Unidos não reconhecem. Foi uma atitude norte-americana retirar os taiwaneses do assento da China na ONU e dar o assento para a República Popular da China, né? Para os comunistas. Por quê? Para garantir essa aproximação e esse isolamento da antiga União Soviética. E uma coisa que assim, a gente pouco fala, pouco fala. Eu tive a oportunidade de entrevistar um veterano de guerra da guerra soviético-afegã, né, ou seja, da invasão soviética do Afeganistão, que ele atuou durante a boa parte de um ano, né, na linha de frente lá, e ele fala das inúmeras operações de apreensão de armas que foram tomadas dos resistentes afegãos. E, cara, a imensa maioria dessas armas fornecidas para resistentes afegãos não era como a gente espera que fosse, né? Fornecida pela CIA, igual no Rambo 3, não. Era munição chinesa, era arma chinesa, era, era material de guerra chinês sendo fornecido para o inimigo da União Soviética numa guerra de fronteira com eles. Entende? Então, é um ponto que pouca gente toca, né? Que a China, ela investiu para minar o esforço de guerra soviético durante os anos 80 e colaborou de forma, né, sobremaneira bem destacada para o desastre que se tornou a invasão soviética do Afeganistão, que colaborou muito para a dissolução da União Soviética em 1991.